na nossa jornada como mochileiros da fé. Hoje nós chegamos em Canaã, mas é importante a gente retroceder um pouquinho e fazer uma retrospectiva. Nós começamos no Egito, saímos do Egito, e o Egito, como vimos, é um lugar de vergonha. É o lugar onde a gente, como povo de Deus, ainda está experimentando aquele período de escravidão. Nós já fomos escolhidos por Deus. Deus já nos amou desde antes da fundação do mundo. Mas, de alguma forma, a gente ainda não percebeu que o amor de Deus está disponível, que a salvação já foi oferecida em Jesus Cristo. O Egito é aquele lugar da nossa vida em que a gente fica preso no pecado, nos hábitos, na maneira de pensar antiga, do velho homem, como a Bíblia diz. O Egito é aquela posição em que a gente, tendo tudo, vivemos como se não tivéssemos nada. É aquela sensação de você colocar dentro e continuar sempre vazio. Esse é o Egito. E é preciso que a gente entenda que o movimento que precisamos fazer é um movimento que responde à graça de Deus. Porque às vezes o problema não é que nós literalmente, geograficamente, estamos num lugar assim, mas esse lugar está dentro de nós, e nós estamos carregando certas coisas que nos impedem de ver e de experimentar a graça, a salvação que nós temos em Jesus Cristo. Por isso, falamos desses tijolos, né? Metaforicamente falando, que precisamos tirar da mochila da nossa vida, né? Do dia a dia. Depois, domingo passado, nós chegamos ao deserto, o Sinai, que fala de provação. E a pergunta de domingo passado foi: será que a gente está pronto para comer areia? Na história do povo de Israel, eles saíram de uma maneira espetacular, depois daquelas 10 pragas, quase 2 milhões de pessoas saíram caminhando, né, liderados por um homem chamado Moisés, na direção de uma terra que Deus tinha prometido dar para Abraão, um dos seus antepassados. E essa viagem começou, uma viagem complicada, relativamente longa, que ia durar pelo menos algumas semanas, pelo menos se tudo corresse bem, mas era uma viagem complexa para você mobilizar um povo desse tamanho, com criança, com animal, com objetos e com a casa, né, com tudo que eles estavam levando para começar a vida num outro lugar, do zero. Pode imaginar a logística envolvida. Mas a questão do deserto, como nós já vimos, ela é mais profunda, né? E a Bíblia usa o deserto como uma metáfora para indicar ou mostrar para a gente que às vezes a gente sai dessa posição do Egito, a gente começa a caminhada da fé, mas a gente se encontra no deserto da provação. As coisas não vão bem, e invariavelmente isso acontece com quem se converte, quem começa a seguir Jesus. Normalmente o momento do início é um momento espetacular. Às vezes ele é caracterizado por uma paz muito grande, por uma culpa que sai da gente, ou um perdão que a gente consegue sentir ou liberar para alguém, né? Algo acontece, às vezes acompanhado de grande emoção, de lágrimas, de uma sensação que às vezes até é difícil a gente descrever. Mas logo em seguida, parece que em vez da vida ficar mais fácil, os problemas se multiplicam. Começam a acontecer coisas na nossa vida que levam a gente a perguntar: peraí, mas é justamente agora que eu creio em Deus, estou seguindo a Jesus, as coisas ficaram mais complicadas. Eu tinha um problema no trabalho, que era pequeno, agora ele é enorme. Eu tinha um problema no meu casamento e agora o problema ficou pior. E as coisas parecem que se avolumam. E essa sensação de que algo não vai bem, algo que está errado. E a gente, normalmente, nessa hora, a gente começa a fazer a pergunta: mas por quê? Por quê? Domingo passado, quando o pastor André Saldiva esteve aqui e pregou aquela mensagem baseada em Ezequiel, se você é como eu saí daqui
da seguinte forma. Eu vou descrever a sensação que me deu no final do culto e como eu saí daqui. Eu saí daqui me sentindo desse tamaninho e vendo o meu Deus desse tamanhão. Não sei se vocês perceberam como eu orei no final, encerrando o culto. Exatamente aquilo que eu estava sentindo. Meu Deus é muito maior do que eu imagino. Muito maior. E eu sou muito menor do que eu gostaria de pensar que eu sou. Eu sei que eu sou pequeno, mas eu sou bem menor do que eu acho que eu sou pequeno. Mas, por outro lado, meu Deus é enorme. É muito maior. Mas uma coisa que o André colocou, e é algo que a gente às vezes não ouve, né? É difícil a gente ouvir uma mensagem sobre isso, é que Deus faz as coisas que Ele faz porque Ele é Deus. Por amor, como Ele disse, do seu nome. Porque Ele é Deus. Porque Ele tem direito de fazer o que Ele quiser, de acordo com a essência, com o caráter dEle. Ele não pode se negar a si mesmo, mas dentro da natureza e da essência dele, do caráter dele, ele pode fazer o que ele quiser. Ele é absolutamente coerente com quem ele é. O problema é que nós vamos descobrindo quem Deus é à medida em que a gente vai vivendo. Porque nós imaginamos um determinado Deus, nós formatamos um Deus, mas o que acontece no dia a dia é que esse formato de Deus que a gente cria vai mudando. Os limites que a gente coloca para Deus vão caindo. As coisas que a gente exige ou espera de Deus, Ele não faz. E as coisas que a gente não imagina que Ele faria, Ele faz. O que a gente pede, às vezes Ele não dá. Às vezes o que a gente não pede, Ele dá. E nós vamos mudando a nossa concepção de Deus. Eu acho que, em última análise, foi isso que o André queria comunicar. Que Deus é Deus. E Ele faz as coisas porque Ele é Deus, do jeito que Ele quer, quando Ele quer. Mas sempre de acordo com a sua essência, o seu caráter. Que a Bíblia diz que é bom, é misericordioso, fiel, amor. Todas essas coisas, poderoso, sábio, enfim. Ele é Deus e Ele age como Ele quer. Mas eu gostaria de, a respeito do deserto, ainda antes de passarmos para Canaã, ler uma outra passagem que eu acho que é o outro lado da moeda. E que o André mencionou aqui de passagem, mas eu gostaria de, antes de passar para a próxima etapa da jornada, eu acho que é importante a gente ver isso. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 8. Deuteronômio é um livro que representa um grande sermão que Moisés pregou para o povo reunido antes dele se despedir do povo na beirada de entrar na terra prometida, atravessar o Jordão. Não sei se você se lembra da história. Essa peregrinação no deserto durou 40 anos. E aí, em determinado dia, Moisés reuniu o povo todo. Josué já tinha sido escolhido como seu sucessor, como líder de Israel. E ele reuniu todo o povo e pregou uma mensagem daquelas longas, daquela que muita criançada dormiu, muita gente dormiu, porque ele não parava de falar. Esse é o livro de Deuteronômio, é um sermão longo. Nessa mensagem, 40 anos no fim da peregrinação, ele diz o seguinte, Deuteronômio 8:2. Lembrem-se de como o Senhor, o seu Deus, os conduziu por todo o caminho no deserto durante estes 40 anos, para humilhá-los e pô-los à prova, para saber o que estava em seu coração, se vocês iriam obedecer aos seus mandamentos ou não. Parem aí e vejam que eu sublinhei essas 3 palavras, em seu coração. Algo que a gente precisa entender é que Deus está muito mais interessado em quem a gente é, no que a gente faz, do que no que a gente faz. Porque Deus nos fez seres à sua imagem e semelhança. E eu não sei se você se lembra, mas quando Deus conversou com Moisés, lá no final do período que ele estava longe, 40 anos no deserto servindo o seu sogro lá, no deserto de Midian, quando Deus se revela para Moisés numa sarça, como é que Deus se declara? Ele disse, eu sou o que sou. Meu nome é Eu Sou.
Então Deus é a essência. E Ele nos fez seres. Ele nos fez essências. Ele não nos fez apenas, Ele formou o homem do pó da terra, mas Ele colocou dentro daquela forma a vida, o fôlego da vida. A vida veio dele, a essência Ele que deu. E é por isso que é mais importante quem nós somos do que nós parecemos ou do que fazemos. O que parecemos e fazemos reflete o que somos, mas Deus olha lá dentro. Ele sabe quem a gente é. E é por isso que sempre, no relacionamento comigo e com você, Deus sempre vai dar uma ênfase especial ao que está lá dentro. Ele não está impressionado com o que a gente fala, com a oração bonita, com o salmo que a gente escreve. Se isso representa a nossa essência, ótimo. Mas se não representa o que está lá dentro, a nossa oferta, o nosso trabalho como voluntário, ajudar quem precisa, tudo isso, se não for uma manifestação de quem nós somos, Deus não se impressiona. Deus não se impressiona. E é por isso que Ele está sempre querendo mostrar para a gente que Ele está olhando dentro de nós. É ali que Ele está olhando. E é isso que Ele está provando o tempo todo. Por isso, Moisés disse, lembrem-se, Deus conduziu pelo deserto durante 40 anos para humilhá-los. O que quer dizer isso? Para colocar vocês no devido lugar. É você entender que Ele é Deus e vocês são criaturas. Vocês são o povo de Deus. Só Ele é Deus. Isso que significa humilhar. É a gente se colocar, se enxergar como a gente é. E Deus como Ele é. E não somente isso, pôr vocês à prova, para saber o que estava no coração de vocês. Se realmente a motivação de vocês, ao sair do Egito e caminhar no deserto na direção da terra palestina, prometida, se realmente a motivação estava correta. E ele continuou dizendo, assim, Ele os humilhou e os deixou passar fome, mas depois os sustentou com maná, que nem vocês e nem os seus antepassados conheciam, para lhes mostrar que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca do Senhor. Quem que disse isso? Anos mais tarde, Jesus. Em que circunstância? Num deserto. Quando ele foi colocado à prova, não é? Tentado pelo diabo, que o Espírito Santo levou para aquela circunstância. Parecido com o que acontece aqui, né? Com o povo no deserto nos 40 anos. Para o povo entender, para cada um entender que o que dá vida ao homem, à mulher, o que realmente sustenta o espírito, a alma, é a palavra que sai da boca de Deus. E aí nós temos uma definição de vida, né? Vida não é existência biológica. Vida não é simplesmente existência social. Vida não é nem mesmo apenas uma existência psíquica. Uma noção de si. Vida, pela definição da palavra de Deus, da Bíblia, é aquilo que nós temos nele. É aquilo que nós temos em Cristo. Hoje nós sabemos. A revelação se completou. E ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. A vida estava nele. E a vida era a luz dos homens. João capítulo 1. Enfim, em seguida, ele diz o seguinte, as roupas de vocês não se gastaram, os pés não se incharam durante esses 40 anos. Saibam, pois, novamente a expressão, em seu coração, que assim como um homem disciplina o seu filho, da mesma forma o Senhor, o seu Deus, os disciplina. E ele termina, agora que vocês já tiveram essa experiência, 40 anos, obedeçam os mandamentos do Senhor. Andem nos caminhos dele, tenham temor dele, respeito,
pois o Senhor, o seu Deus, os está levando a uma boa terra, cheia de riachos, tanques de água, ou lagos, né? Fontes, que jorram nos vales e nas colinas, e terra de trigo e cevada, videiras e figueiras, romãzeiras, azeite de oliva e mel, terra onde não faltará pão e onde não terão falta de nada. Terra onde as rochas têm ferro e onde vocês poderão extrair cobre das colinas. Quando é que ele diz isso? No final dos 40 anos. Na hora de entrar. Moisés prega esse sermão. Deus o chama até o cume do Monte Nebo. Lá de cima, Deus mostra para ele toda a terra. E ele vê, lá de cima. Deve ser daqueles dias maravilhosos, né? Que você consegue ver lá longe, né? O tempo limpo, não havia poluição, né? A economia do mundo ainda não era baseada na indústria automotiva. Então, ia ser uma maravilha. Olhar lá em cima, ver aquela terra enorme, né? O rio, os lagos, tudo aquilo. Tudo. E aí Deus disse, olha, Moisés, o seu trabalho acabou. Você fica aqui. E na realidade, tanto Moisés como todos os que eram abaixo de 20 anos, no começo da viagem, acima de 20 anos ou para cima, no começo da viagem ficaram no deserto. Apenas entraram na terra prometida. Josué e Caleb foram as duas exceções, e mais todo mundo que tinha 20 anos para baixo. Moisés, inclusive, ficou do lado de fora. Ele pôde ver, mas não pôde entrar. Então a gente chega em Canaã. Imagina a cena, né? Eles ouviram aquele sermão, aquela mensagem, depois da experiência dura do deserto, né? Da purificação que Deus fez no povo. O pessoal ficou lá, os idólatras, os desobedientes, os incrédulos, ficou todo mundo lá no deserto, né? Aliás, Moisés, durante um tempo, eu acho que ele começou a perguntar para si mesmo, espera um pouquinho, para que Deus me chamou? Para libertar o povo de Israel do Egito e levar para a Terra Prometida, ou para ter um negócio de funeral? Porque durante 40 anos, ele só ficava vendo gente sendo enterrada, gente morrendo e sendo enterrada. Durante 40 anos, o negócio de Moisés foi enterrar gente no deserto. Mas era preciso que essa filtragem acontecesse. Deus escolheu trabalhar dessa forma para levar para dentro da Terra Prometida, atravessar o Rio Jordão, um povo renovado, gente nova em idade, e gente que ele pudesse formar e moldar com as experiências próprias, com a aventura que seria a conquista de Canaã. Então, Canaã é a terra do prazer, não é mesmo? Ufa! Chegou! Eu me lembro, eu imagino que tinha criança lá que falou assim, eu me lembro quando eu era pequenininho, saí lá no meio da noite, né? Meu pai e minha mãe falou pra gente, anda logo, eu peguei a minha boneca, eu peguei meu carrinho, aquela coisa, a criança lá no meio não sabe o que está acontecendo. E agora ele tem 40 e poucos anos, né? Está entrando, né? Viu tudo aquilo que aconteceu, viu a terra se abrindo, gente caindo lá embaixo, viu as pragas, gente que morreu por causa da desobediência e da incredulidade, viu a serpente de bronze levantada no deserto e quem olhasse para ela ficava curado. Eles passaram por tudo isso, viram Moisés subir do monte, os raios descendo, barulho, trovão, e ele descendo com o rosto brilhando e com um véu para o rosto, o brilho quando desapareceu. Eles viram tudo aquilo. O brilho desaparecesse, não fosse assim um anticlímax, né, daquela glória toda que ele tinha experimentado lá em cima. Eles viram tudo. E finalmente essa experiência de preparação chegou o momento de entrar. Agora a gente vai usufruir. Agora é a hora, né? E a grande pergunta então é, será que o paraíso é aqui? Será que o paraíso é aqui? Essa pergunta vale para hoje ainda. Vamos voltar ao relógio 40 anos antes. Nesse mesmo, um dos livros de Moisés, livro capítulo 14 de Números, nós temos o seguinte episódio, que eu resumi aqui. Olha comigo.
Naquela noite, toda a comunidade começou a chorar em alta voz. Todos os israelitas queixaram-se contra Moisés e contra Arão. E toda a comunidade lhes disse: quem dera tivéssemos morrido no Egito, ou neste deserto. Por que o Senhor está nos trazendo para essa terra? Só para nos deixar cair a espada? Nossas mulheres e nossos filhos serão tomados como despojo de guerra. Não seria melhor voltar para o Egito? E disseram uns aos outros: escolheremos um chefe e voltaremos para o Egito. Porque Moisés tem uma ideia fixa que a gente tem que ir para a terra prometida. Mas não está dando certo. O que aconteceu 40 anos antes daquele discurso de Moisés, antes dele se despedir do povo, na entrada da terra? Capítulo 13 de Números narra um episódio trágico, que determinou o que aconteceu com o povo no deserto e esse tempo todo que eles ficaram no deserto. 12 espias foram escolhidos por Moisés, um representante de cada tribo de Israel, para atravessar e entrar na terra prometida de Canaã e fazer um levantamento da situação. 12, um de cada tribo. Eles espiaram a terra durante 40 dias, do norte ao sul, do leste ao oeste. Examinaram as cidades, as províncias, tudo, as fortificações. Aliás, Moisés até disse: dê uma olhada lá, vê como é que é a agricultura, as frutas, vê se tem comida, como é que é a situação. Faz um levantamento socioeconômico, político dessa região. O que a gente vai encontrar lá? Agora, eu fiquei pensando quando eu li isso aqui. Deus já tinha dito para Moisés lá no Egito: eu estou mandando você para tirar o meu povo, para levar eles para a terra prometida. Deus já tinha falado que estava lá a terrinha reservada. Na realidade, se você for pensar, e aqui é uma implicação, um raciocínio meu, isso não está especificamente escrito na Bíblia, mas eu fiquei pensando, tá bom, como líder, Moisés tinha que planejar. Então ele queria saber qual seria a melhor estratégia para entrar e conquistar a terra. Mas eu fiquei pensando comigo mesmo, será que isso já não é uma manifestação, embora que normal, humana, natural, de alguém que está mais preocupado em fazer um levantamento, vamos dizer, prático, de dados concretos, do que simplesmente aquela atitude de dizer: olha, Deus não falou que é a nossa terra? Vamos embora. Ele vai dar estratégia na hora que a gente for avançando. Vamos atravessar. Eu fiquei pensando, será que isso já não foi, não há nada nesse sentido, mas será que isso já não teria sido um pouco de pretensão da nossa parte humana, de achar que a gente tem que organizar tudo muito bem, analisar e saber exatamente tudo que a gente vai encontrar sempre para poder tomar a decisão? Esse é o mundo em que a gente vive. Hoje nós vivemos assim. Alguns de vocês ganham para fazer previsão, forecast, cenários. Nós vivemos assim no plano humano. E é muito fácil a gente acarrear isso para a vida espiritual. E começar a, vamos dizer, formular a maneira como Deus vai nos abençoar e como Ele vai agir. E como nós vamos investir no reino ou deixar de investir. E como nós vamos deixar de usar o nosso tempo ou usar o nosso tempo. Nós começamos a analisar como a gente analisa as nossas finanças, a nossa empresa, o nosso departamento, o nosso negócio. E tem lugar para analisar. Deus nos deu raciocínio. Nós devemos usá-lo. Mas às vezes eu acho que nós dependemos extremamente disso. E não fazemos algo que é simples e é essencial. Senhor, mostra para a gente quando, aonde e como. E outra coisa, Senhor, eu estou andando, eu não estou parado, eu não vou ficar aqui parado. Eu já sei que eu tenho que dar testemunho, eu sei que eu tenho que amar o próximo, eu já sei um monte de coisa, então eu vou continuar fazendo essas coisas que eu sei. E se o Senhor quiser me levar ou fazer alguma coisa diferente com isso que eu já sei, em algum momento, dar uma guinada, abrir uma porta que eu não estou esperando, tudo bem, mas eu vou fazer o que eu já sei. Eu penso que é muito mais por aí. Muito mais por aí. De qualquer maneira, esses 12 homens, depois de 40 dias, voltaram. E deram um relatório
catastrófico, pelo menos a maioria deles. Veja o que eles disseram, está lá relatado no capítulo 13 de Números, não está aí na tela, no versículo 27. E deram o seguinte relatório a Moisés: entramos na terra a qual você nos enviou, onde manam leite e mel. Exatamente como Moisés tinha falado, Deus havia falado para ele. Aqui estão alguns frutos dela. Que tipo de frutos? Veja o versículo 23. Quando chegaram ao vale de Escol, cortaram um ramo do qual pendia um único cacho de uvas. E 2 deles carregaram um cacho pendurado numa vara. Talvez seja algo parecido com essa imagem aí, entalhada em madeira. Eles voltaram e disseram: as uvas são gigantes. As frutas são enormes. Do jeito que você falou que ia ser. É incrível. Nossa, tem fruta à vontade, e são coisas assim espetaculares. Olha aqui o tamanho desse cacho. Não podiam ter parado aí. Eles poderiam ter dito assim: vamos embora, vamos que vamos, é nosso. Vamos lá, Deus preparou, está esperando a gente. Mas não, eles não pararam ali. Eles continuaram. Mas o povo que lá vive é poderoso. As cidades, versículo 28, as cidades são fortificadas e muito grandes. E também vimos descendentes de Enaque, que são gigantes, pessoas muito altas. Os amalequitas vivem no Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus vivem nas montanhas. Os cananeus vivem perto do mar e junto ao Jordão. Ou seja, tem gente por toda parte. Está toda a terra ocupada. Ocupada por gente normal e ocupada por gigantes. E as cidades são grandes, as fortificadas, os muros são altos. O que acontece? Além de dizer que as uvas são gigantes, eles chegam e dizem: mas a terra também tem gigantes. A terra tem gigantes. Vou dar uma paradinha e pensar um pouquinho. Quais são alguns gigantes de hoje? Quais são alguns gigantes que nós, como povo de Deus, hoje enfrentamos? Quais? São tantos. Eu fiz uma lista aqui pequena. Eu creio que o primeiro gigante que me veio imediatamente à mente é o gigante do ceticismo. Ceticismo. Tem um livro que se chama Fé na Era do Ceticismo. Nós vivemos numa época em que, e aliás Jesus disse: porventura quando vier o Filho do Homem achará fé na terra? Será que está chegando a hora? Hoje nós encontramos a fé na fé. As pessoas falam livremente: eu creio. Mas quando elas dizem eu creio, na realidade elas estão dizendo: eu creio em mim mesmo. Eu creio no futuro. Eu creio na mudança. Eu creio na renovação. Eu creio no processo. Eu creio nas estações. Eu creio que o ano que vem vai ser o ano que vem. Eu creio que amanhã é amanhã e hoje é hoje. Quer dizer, eu creio nos processos naturais. Eu creio que eu vou ficar bom. Eu creio que o remédio vai funcionar. Mas a gente não encontra muita essa fé que é colocada num Deus que merece a nossa adoração, que merece o nosso louvor, o nosso culto. Um Deus que, em última análise, é responsável por tudo de bom que a gente tem e vive. Que a Bíblia fala que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem lá do alto. E nós pressupomos que tudo de bom é o que a gente faz, é o que a gente consegue, é o que a gente fez, é o fruto do nosso trabalho. E
portanto o louvor é nosso. Nós vivemos numa época de ceticismo, uma época em que a fé está em baixa. A fé em Deus, a fé no Deus das Escrituras, a fé no Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, a fé no Deus que enviou o seu Filho ao mundo porque amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Essa fé está em baixa. Um outro gigante que eu creio que a gente enfrenta hoje é o gigante do conformismo. Os problemas são tão grandes, são tão volumosos, a escala dos problemas sociais, econômicos, são enormes. A natureza das doenças, né? Doenças terminais, doenças autoimunes, as coisas são complexas. Hoje a gente explica um pouco melhor por que elas ocorrem, nem dá para entender tudo ainda, mas entendemos um pouco o mecanismo dessas doenças, mas ainda não conseguimos dominá-las. Como também não conseguimos dominar a violência, a pobreza, a impiedade, a impunidade. Não conseguimos. Isso gera em nós uma sensação de impotência. A gente se cansa de tentar falar ou fazer alguma coisa, de levantar nossa voz, de articular uma ação, porque a gente pensa, mas a gente é um pingo d'água num oceano, não vai fazer nada. Então eu não vou fazer. Eu não vou me envolver. E a gente cai na autoproteção. Aquilo que Abacuque disse, ai daquele que constrói a sua casa no ninho, lá no alto ninho, e diz, ninguém vai me tocar. E nós, muitas vezes, esse é o movimento da humanidade, é tentar se isolar e se proteger. E fazer o seu ninho mais alto possível, para que ninguém possa me atingir naquilo que eu consegui, no castelo que eu consegui construir e morar dentro dele. Nunca me esqueço de um dos irmãos Safra que morreu, né, asfixiado, queimado lá na Europa, porque construiu uma fortaleza tão inexpugnável que quando deu um incêndio, ele estava trancado e não tinha como, ele ficou com medo, porque quem que ele está batendo na porta, ele achou que o incêndio era para forçar ele a sair e ser roubado, e ele ficou lá dentro e morreu. Não aceitou ajuda de fora. A gente se conforma com o mundo. Aquilo que Paulo escreveu, não vos conformeis com este século, com este mundo, com essa era, mas transformai-vos. Outro gigante é o gigante do consumismo. Quando a gente não crê em nada e sente que não tem nada para fazer, para realmente mudar as coisas, nós partimos então para a busca de algo que nos preencha. E a gente troca o ser pelo ter. Porque a nossa identidade passa a ser aquilo que eu tenho. Aquilo que eu sou capaz de comprar. A roupa nova, a viagem, um carro novo, né? O restaurante bom, a comida que é toda, né, elaborada. Né? E nós gostamos disso. E em si mesmo, tudo pode ser aceito, dando graças a Deus. A Bíblia fala nisso. Mas quando isso se torna a razão de ser, isso se agiganta na nossa vida e na nossa sociedade. E nós lutamos com isso em casa, na nossa vida, na vida dos nossos filhos. Nós lutamos contra isso o tempo todo. Porque todo o sistema grita nos nossos ouvidos e nos nossos olhos. Compra, 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 compra. Consome, 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 troca, tá velho, tem o melhor, tem o mais rápido. E a gente vai como um robô nesse processo. É um gigante. Eu tenho notado também hoje, e talvez isso tenha sido sempre assim, mas não sei, eu tenho uma sensação de que um outro gigante que está aparecendo hoje está meio forte. É o catastrofismo.
Parece que a gente só se mobiliza ou só faz alguma coisa, só acorda quando uma catástrofe acontece. Aí todo mundo fala sobre ela, todo mundo discute, e por que aconteceu, as autoridades e tal, vamos ajudar aí, aquela mobilização emergencial pontual. Nosso coração ainda bate, né? Afinal de contas, não somos máquina. Então tem hora que chega lá. Mas a gente começa a viver num mundo em que a gente já aguarda a próxima catástrofe, a próxima emergência para poder se mexer. Porque se não tiver nenhuma, a gente vai no meio dos gigantes e eles estão dominando a nossa vida. E o pior de tudo, o maior deles. Esses gigantes que estão dentro de nós, ao nosso redor, na nossa casa, na nossa vida, na nossa sociedade, na nossa cidade, e há um outro gigante que é o maior de todos eles, infelizmente, que é o cristianismo nominal. Que no meio de tudo isso, pessoas que se dizem seguidoras de Jesus, que se declaram cristãs, vivem uma vida nominalmente cristã. Uma outra maneira de descrever isso seriam os ateus funcionais. Eu sei que Deus existe, eu sou batista, eu sou católico, eu sou isso, eu sou aquilo, creio em Deus, mas não faz nenhuma diferença prática no meu dia a dia. Na prática, eu vivo como se Deus não existisse, ou pelo menos não fosse relevante para nada que realmente tenha a ver com o meu dia a dia. Com as lutas, com as crises, com o que eu não me conformo, o que me indigna, o que está errado dentro de mim. Aí Deus não afeta nada disso. Mas eu me declaro cristão. Esses são alguns dos gigantes que eu creio que nós enfrentamos, pelo menos eu enfrento nos dias de hoje, e há muitos outros que a gente poderia citar. Bom, o povo que vive lá é poderoso, versículo 28. As cidades são fortificadas. A coisa está feia. E eles dizem uma outra coisa, versículo 33. Porque Caleb, um dos dois, Caleb e Josué, dos 12, dão um relatório diferente. Caleb imediatamente diz, subamos, versículo 30, tomemos a posse da terra, é certo que venceremos. Mas os outros 10 insistiram. Não podemos atacar aquele povo. É mais forte do que nós. Espalharam entre os israelitas um relatório negativo acerca daquela terra. Disseram, a terra para a qual fomos em missão de reconhecimento devora os que nela vivem. Não é uma terra que mana leite e mel. É uma terra que devora. Você vê como é? Todos os que vimos são de grande estatura, não são os filhos de Enaque, não são alguns gigantes. Agora, todos são gigantes. Os descendentes de Enaque, diante de quem parecíamos gafanhotos, a nós e nós a eles. Somos como gafanhotos. Um povo de gafanhotos. Será que nós também estamos nos tornando um povo de gafanhotos nessa geração? Sabe o que acontece quando a gente se enxerga dessa forma? Na realidade, nós estamos dizendo que nós temos um Deus tamanho G. G de gafanhoto. O nosso Deus é desse tamanho. Porque nós projetamos em Deus a nossa pequenez. Bom, eu preciso terminar. E gostaria de sugerir algumas coisas à luz do que a gente refletiu nessa manhã. Acerca do que significa viver em Canaã. Egito, deserto. Mas 40 anos antes daquele discurso de Moisés, esse relatório negativo fez Deus dizer o seguinte, tá? E o povo quis apedrejar Moisés.
Foi ali que eles disseram, vamos conseguir um outro líder para levar a gente de volta para o Egito. Porque nós viemos aqui para morrer no deserto, né? É melhor a gente ter morrido no Egito. Então vamos para o Egito, porque pelo menos a gente morre em casa. É absurdo. E por causa disso Deus diz, por 40 dias que vocês espiaram a terra, para cada dia que vocês espiaram a terra, vai ser 1 ano no deserto. E todo mundo de 20 anos para cima não entra naquela terra. Por causa da incredulidade, da rebeldia de vocês. Isso depois das 10 pragas, do Mar Vermelho se abrir, um monte de coisa ter acontecido. Na hora de entrar. 40 anos para limpar. Ajudou? Um pouco. Porque quando a gente lê o livro de Josué, a gente percebe que o coração do homem é o mesmo, né? A nova geração tem as mesmas dificuldades. Quando você chega no livro dos Juízes, o resumo é: cada um fazia o que bem parecia ao seu coração. E quando você lê o Antigo Testamento, você vê que, puxa vida, esse povo que Deus fez tanta coisa e investiu tanto nele para que eles fossem luz para as nações, fracassou terrivelmente no seu testemunho às nações. Terrivelmente. Mas e Deus? Será que Deus fracassou? Será que o plano de Deus foi frustrado? Será que toda essa história de Egito, deserto e Canaã, quer dizer, deu em nada? Claro que não. E é por isso que quando a gente fala nessa vida que, metaforicamente, a gente pensa em Canaã, a terra prometida, que emana leite e mel, viver em Canaã, em primeiro lugar, para nós hoje, como também naquela época, significa confiar num Deus todo-poderoso, cujas promessas não falham. Ele não disse que o povo ia herdar e entrar na terra prometida? Entrou. Entrou. Ele não prometeu para Abraão? Pois ele cumpriu. A promessa dele foi cumprida. Apesar de todos os erros, de toda a rebeldia, de toda a incredulidade, ele manteve a promessa. Porque Deus não nega a si mesmo. Todas as suas promessas se cumprem. Então, nós viver em Canaã hoje, nesse sentido, significa a gente viver confiando num Deus Todo-Poderoso que cumpre as suas promessas, que cumpre a sua palavra, que fala e faz. Não num Deus gafanhoto, tamanho G. Não, mas um Deus extra large. Mega, blaster, hiper, tudo. Muito mais do que a gente pode imaginar. Jó entendeu isso. Bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Mas, além disso, viver em Canaã hoje significa ser capazes ou aprender a encarar os nossos gigantes como gafanhotos aos olhos de Deus. Eu não sei o que você está enfrentando hoje, ou agora, nesses dias, nessa época da sua vida. Qual a natureza dos problemas que você enfrenta? Com certeza você tem problemas, lutas, desafios. Tem sim, eu sei. Mas viver em Canaã significa para nós hoje encarar essas dificuldades, esses gigantes que ficam lá, né? No nosso ouvido, no nosso coração, na nossa mente, na nossa vida, no nosso entorno. Às vezes é um gigante pequenininho, né? Em carne e osso. Tem uns gigantinhos que dão trabalho, né? Estão lá, eles não saem do lado, não largam. Mas enfrentá-los, entendendo que para Deus eles são como gafanhotos, são problemas pequenos. Deus é um Deus dos impossíveis e nós vamos ver essas coisas com os olhos de Deus. Uma outra coisa que viver em Canaã significa é levar a palavra de Deus a sério. Quando Deus deixou o povo no deserto por causa da desobediência, ele disse: eu deixei vocês lá durante 40 anos para ver o que estava no coração de vocês, se vocês iam obedecer ou não. É isso que me interessa ver.
É o que está lá dentro. É o que vocês são. Quantas vezes Deus disse, Isaías, fala para esse povo, parar com esses sacrifícios, com essas festas, não aguento mais. Esse ajuntamento solene misturado com iniquidade, com o coração impuro. Chega! Às vezes, sinceramente, eu fico preocupado quando eu estou ali cantando e tal, eu paro às vezes e eu faço uma reflexão rápida, né? Senhor, eu sei que isso tudo é verdade, eu estou cantando, mas eu quero cantar verdadeiramente isso aqui. Não quero simplesmente repetir uma coisa mecânica. Quando a gente para orar, né? Quantas vezes, quando a gente para orar, aquela oração que começa com as mesmas palavras e termina com as mesmas palavras e tem a mesma duração. Todas as vezes. Alguma coisa está errada. Será que nós levamos Deus, a sua palavra, a sério? Porque quando a gente não leva a sério a palavra de Deus, vai faltar bênção. Vai faltar sucesso no sentido espiritual. Vai faltar resultado, fruto na nossa vida na terra. Também é aprender a enxergar a graça no meio da provação. O que Deus estava fazendo com o povo no deserto? Deus estava sendo misericordioso e fiel. Deus estava purificando o povo, dando a ele a chance de se arrepender, de aprender, de ver quem Deus era, para entrar na terra fortalecido, cheio de fé, de coragem, pronto para fazer aquilo que 40 anos antes os seus pais não fizeram. Foi graça. Foi aula. Todo dia uma aula nova acerca de quem é Deus. Introdução à teologia própria. Deus derrama a sua graça. Como Paulo citou aos Coríntios, né? Não vos sobreveio tentação que não seja humana, que não fosse humana, mas Deus é fiel. Ele não permitirá que vocês sejam tentados além das suas forças, pelo contrário, junto com a aprovação, Ele vai prover livramento de sorte que vocês possam suportar a provação. É promessa de Deus. A graça sempre acompanha a prova. Sempre. Para quem leu o livro da Corrie ten Boom, que é bem antigo, né? O Refúgio Secreto, aquela famosa ilustração do pai na estação de trem, e ela tentando, criancinha, menininha, levantar a mala do pai, e ela falou, pai, por que eu não consigo carregar a sua mala? E ele disse, filha, quando você precisar carregar a mala desse tamanho, Deus vai ter te dado a força para você conseguir levantar a mala. Ela se lembrou disso quando ela estava no campo de concentração, a irmã sendo espancada, morta, e ela sobreviveu o campo de concentração nazista. Mas ela se lembrou daquilo, porque foi o que Deus trouxe à mente dela, para ela entender que a graça necessária para sobreviver um campo de extermínio nazista, como uma jovem, Deus estava dando. Viver em Canaã é viver cada dia na certeza do amor incondicional de Deus. Deus é bom. Deus é amor. E se a gente esquecer de qualquer coisa, no último fôlego que você tiver, no meio da dor, no meio do abandono, da tristeza, da depressão, quando nada puder sair de dentro de você, a não ser um pensamento e uma voz, um fôlego, diga, Deus é amor. Deus é amor. E agarre nessa verdade. Agarre nessa verdade. Porque tudo, as trevas, os demônios, o diabo e pessoas vão dizer para você, amaldiçoa o seu Deus. A sua mente vai te dizer, abandone esse Deus. Que Deus é esse? Que paraíso é esse? Canaã? Mas naquela hora, diga a si mesmo, Deus é amor. Deus é amor. Ele me ama incondicionalmente. E Ele jamais me abandonará. Se eu passar pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum,
porque o Senhor, tu estás comigo. Precisamos ouvir de novo, como Josué, as palavras do Senhor que disse: Josué, está na hora, agora é a tua vez. Igreja, está na hora. CB Moema, está na hora. Pai, mãe, está na hora. Filho, filha, irmão, irmã, está na hora. Chefe, funcionário, colega, está na hora. Enfrenta. Esposa, marido. Eu coloquei você aí. Você já está em Canaã. Canaã é um estado da alma. Canaã é descanso em Cristo. Canaã é vida abundante. Canaã é isso. É Jesus. Seja forte. Seja corajosa. Não se apavore. Não desanime. O Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Senhor, obrigado porque essa semana o Senhor nos acompanhou. Essa semana, às vezes nós ouvimos o que parecia ser os seus passos ao nosso lado. Às vezes nós tivemos uma noção de que o Senhor estava falando conosco. Às vezes nós parecemos sentir o teu toque em determinados momentos. Um consolo, um pensamento, uma promessa, um conforto. Às vezes. Porque a maioria do tempo a gente estava ocupado com os gigantes da nossa vida. Gigantes dos nossos dias, os gigantes da nossa era. E nos sentimos como gafanhotos. Um povo de gafanhotos. Mas, Senhor, queremos sair daqui com a perspectiva invertida. O Senhor não é tamanho G de gafanhoto, o Senhor é incomensurável, infinito, todo-poderoso. O Senhor é o Rei do universo, o Senhor de toda a vida, de toda a criação. Só o Senhor que merece ser louvado, engrandecido. E nós sabemos, Pai, que se essa perspectiva dominar e se apoderar do nosso coração, amanhã, terça-feira, quarta, quinta, sexta, sábado, e chegarmos aqui no domingo, a nossa vida, essa semana que começa agora, vai ser bem melhor. Bem melhor. Senhor, ensina-nos a viver em Canaã, na pessoa de Jesus, que é vida. A enxergar o Senhor como o Senhor é, e não como nós o formatamos. A entender que a graça acompanha a provação. Abre os nossos olhos para a gente enxergar a provisão. Quando houver calor da fornalha, um buraco se abrir embaixo da gente, ajuda-nos, Senhor, a enxergar e perceber a Tua mão nos sustentando. Senhor, renova as nossas forças, renova o nosso ser, transforma a nossa essência na essência de Jesus. Dá para nós as características do Teu Filho, Senhor. Aquele que, quando foi insultado, ultrajado, humilhado, não abriu a boca, não revidou, mas se entregou àquele que julga retamente. Queremos viver nessa geração má, sendo homens e mulheres também de coração e lábios impuros, com o toque da brasa do altar, purificando a nossa vida, nossas palavras, nossos pensamentos, nossas ações, para que, como Isaías, a gente tenha uma mensagem a levar para esse mundo, de esperança, de renovação de vida,
não uma mensagem barata, fácil, de barganha com Deus, não uma mensagem de manipulação, mas uma mensagem que declara: Deus é Deus, mas Ele ama você. Ele é quem Ele é, mas Jesus morreu por você. E você pode ter vida. E você pode ter luz no meio das trevas. Essa semana que inicia, Pai, nós queremos experimentar isso. Em casa, no trabalho, na escola, no nosso condomínio, onde a gente mora, com os nossos familiares. Especialmente em relação aos gigantes que estão presentes na nossa vida. Renova a nossa fé, Senhor. Cresce dentro de nós, para que a gente possa sair daqui com ânimo, como Josué aquele dia, corajosos, sabendo que o Senhor está com a gente, por onde quer que a gente vá. Obrigado, Senhor, no nome de Jesus.